Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. Notive Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na UTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a OnTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Este é o programa Tempo de Preparação e como isso é importante nas nossas vidas, principalmente de acordo com a forma que nós temos visto, o andar da nossa sociedade, estes tempos, meio sombrios e difíceis, tantos desafios que temos enfrentado nas nossas vidas. Mas veja, meus irmãos, que nós precisamos viver os nossos dias como uma jornada com um propósito. E tendo em vista estas considerações, eu começo hoje um número de episódios em que vamos tratar acerca exatamente desse tema, central, uma vida com propósitos. Como que nós vamos, viver os nossos dias sem que nós saibamos qual é o nosso propósito da nossa existência, por que eu estou aqui, qual o sentido da minha vida. E estas não são apenas perguntas, são clamores silenciosos do coração humano, não é mesmo? E em alguns momentos da nossa jornada, todos nós nos deparamos com esse vazio que nem sucesso, nem dinheiro, nem relacionamentos conseguem preencher. O que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito da minha vida? Se você descobrisse que a sua vida tem, sim, um propósito eterno, não é mesmo? Como as coisas
passam a ter uma visão diferente, mais positiva, inclusive em relação à nossa existência. Uma vida com propósitos é um convite que eu venho fazer aos nossos irmãos, em que provavelmente nós estaremos aí concluindo esse tema em aproximadamente 40 episódios. Então eu vou disponibilizar esse material através da ONTV, não é mesmo? A Organização das Nações para a Pregação da Palavra de Deus na TV através da internet, 24 horas a nossa TV, em que você tem acesso através do www.ontv24horas.com.br, através da sua TV Smart, do seu computador, do seu celular, independentemente do dispositivo que você esteja conectado à rede, estamos juntos. E também, meus irmãos, estarei disponibilizando estes episódios no YouTube, não é mesmo? Talvez, vamos ver, vou criar uma playlist em que os episódios então ficarão salvos para consulta dos irmãos, e nas redes sociais em que você tem acesso ao meu perfil, você tem acesso ao meu Instagram, Eugênia Teles Tramontim, e também a página da ONTV 24 Horas Brasil. Provavelmente estarei disponibilizando lá também essa jornada espiritual de busca segundo orientação, unção do Espírito Santo do nosso Senhor. Então, durante essa nossa caminhada de aproximadamente 40 episódios, nós vamos observar, compreender, ir em busca desse entendimento sobre a nossa existência, que é realmente algo que foi deliberadamente planejada, que nós fomos todos criados, meus irmãos, com intenções, realmente intenções eternas por um Deus que nos ama profundamente. Então, a cada tema, episódio que nós formos disponibilizando aos irmãos, nós vamos tendo acesso a uma semente de revelação através da palavra de Deus, com reflexões profundas, versículos que nós podemos memorizar, perguntas para meditar e até práticas, temas para que nós venhamos aplicar no nosso dia a dia. Tudo isso guiado por um propósito de descobrir por que você está aqui, como viver isso, todas estas coisas de forma prática. Por que 40 episódios, meus irmãos? Por que eu determino e assim planejei em 40 episódios? 40 dias tem um poder de transformação, segundo as Escrituras Sagradas, muito interessante, não é mesmo? Quantas coisas aconteceram no decorrer da história, profecias, revelações, fatos, tantas coisas que nós temos acesso em 40 dias. A chuva mudou a história de Noé em 40 dias. Outro exemplo que nós podemos ver que Moisés, quando sobe ao monte a conversar com Deus e ter acesso a tantas coisas, 40 dias, Jesus também prepara os discípulos por 40 dias para a sua ressurreição. Tantas coisas, tantos exemplos que nós temos que no decorrer da apresentação destes 40 episódios, nesse tempo de preparação em que nos encontramos nas nossas vidas, nós vamos analisando com calma e convido a todos para que façam parte dessa jornada espiritual de uma vida com propósito. Qual o propósito, meu irmão, minha irmã, na sua vida? Você já sabe? Muitas pessoas às vezes ficam se perguntando o que estou fazendo aqui, não tenho propósito, não tenho sentido na minha vida, e nós vamos resolver esta questão com você. Se Deus nos abençoa todos os dias, se Deus nos resgata, transforma o nosso caminhar, a nossa visão, se nos fez novas criaturas,
pela sua graça, pelo seu amor e a sua sabedoria. E hoje nós vivemos plenos no propósito do Senhor, que já nos encontramos, não é mesmo, como filhos amados de Deus. Nos cabe, não é nada extraordinário, compartilhar com os nossos irmãos em Cristo qual foi essa nossa caminhada, e é exatamente isso que nós vamos ver juntos, né, no decorrer destes 40 dias, porque agora, meu irmão, chegou a sua vez. Nós estamos aqui, já com uma vida realmente, vivendo uma vida com propósitos, e agora chegou a sua vez. Você que muitas vezes possa estar se sentindo meio perdidinho, nós vamos resolver esta situação com você. Você está prestes então a embarcar em uma jornada que não é sobre fazer mais alguma coisa diferente, extraordinária, talvez, do que você esteja fazendo, mas é sobre viver com mais sentido, que não é sobre necessariamente desempenho, mas sobre destino, que não é movido pelo acaso, meu irmão, minha irmã, mas por um chamado. Você está pronto para esta conversa, meu irmão? Nessa caminhada de transformação, viver uma transformação nos seus dias, porque com certeza ao final destes 40 dias você não será mais o mesmo. Você terá uma nova visão acerca das coisas, e como isso foi importante na minha vida, não é mesmo, meus irmãos? Isso foi muito importante na minha vida, razão pela qual estamos aqui para compartilhar com você. Neste primeiro episódio, tempo de preparação em que nós vamos começar a trabalhar, né? Na sua vida também, compartilhando nosso testemunho, uma transformação extraordinária irá acontecer com você. Você passará a ter uma vida com propósito, porque nesse primeiro episódio nós vamos começar lembrando você algo que já está aqui no seu coração, na sua mente, você sabe, mas muitas vezes nós nos esquecemos e nos perdemos pelo caminho. Neste primeiro episódio nós vamos lembrar você que tudo começa com Deus, meu irmão. Parece muitas vezes explicar o óbvio, mas muitas vezes relembrar, trazer à mente aquilo que nos dá esperança, esclarecimento, é a chave para o domínio próprio, para o nosso equilíbrio e também desenvolver a nossa fé, o nosso caráter, a nossa comunhão com Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então veja que tudo começa com Deus. Talvez você já tenha se perguntado, muitas vezes acontece, né? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Qual o sentido da minha vida? Qual o sentido da minha existência? A verdade, meus irmãos, é que a vida, ela não começa com você. A vida, ela começa com Deus. E você não está aqui ao acaso, por acaso. Você não é um erro, você não é fruto de inconsistência, do acaso. Seja a questão que você possa estar angustiado no seu coração, sem compreender o propósito na sua vida, Deus determinou a sua existência muito antes do mundo em que tudo é construído para nós, que nós pudéssemos ter vida. Como nós vamos compreender, dando continuidade a este estudo. Então veja que
Quando você está insatisfeito, sem compreender por que você está aqui ou qual o sentido da sua vida, é que, na verdade, meu irmão, é importante que você tenha consciência disso. Não se trata dos teus planos, não se trata da tua carreira, inclusive da tua família, conquistas ou desejos pessoais ou interesse próprio que você está aqui. Pode parecer uma análise um pouco impactante para aqueles que se consideram, meio que o centro do mundo, mas veja que nós somos apenas parte de todas estas coisas em que cada um de nós tem um propósito a desempenhar nos nossos dias, em que a engrenagem de todas as coisas e a perfeição da criação se dá com o bom funcionamento de cada um de nós. E o verdadeiro propósito da sua vida só pode ser encontrado, meu irmão, fora do que você compreende muitas vezes dentro de você. Fora de você. Veja que o verdadeiro propósito da sua vida só pode ser encontrado em Deus. Essa é a diferença. Muitas vezes você fica procurando propósito na sua vida, muito interligada a emoções, ao seu próprio entendimento, e é por isso que você não encontra resposta. É somente em Deus que você irá compreender o sentido da sua vida. O Criador, ele te forma, te apresenta esse mundo com intenção, com amor e com destino, em que nós precisamos compreender estas coisas, de que nós não somos o centro. O mundo não gira ao seu redor. As coisas não estão para lhe servir conforme a maneira como você venha a entender o mundo. Então, muitas vezes as pessoas se consideram vítimas de tantas coisas no mundo, em geral, independentemente do viés, porque estão se colocando em primeiro lugar, às vezes acima de outras pessoas, de circunstâncias e inclusive em relação a Deus. Então, esse nosso primeiro episódio, meus irmãos, é mais como um despertar da alma. Apesar do assunto ser sério e muito importante, é o primeiro passo que nós estamos dando para abrir estes trabalhos, é para ser um chamado suave, uma reflexão que vem para que nós possamos compreender e parar de tentar descobrir sozinho, meu irmão e minha irmã, qual é o propósito da sua vida. Olhe para cima, porque é em Deus que tudo começa. E nós estaremos aqui buscando contribuir, auxiliar nesse seu processo de encontro, de estabelecer o que é real, o que é muitas vezes uma ilusão, da sua mente, ou talvez influência do próprio maligno que está no mundo, de pessoas a serviço dele, que vem muitas vezes fazer com que você viva numa constância insatisfação, uma constante insatisfação, frustrações pessoais, porque realmente nós precisamos estar sobre a cobertura espiritual do nosso Deus e compreender qual é o nosso propósito em tudo isso, como as coisas se estabelecem. Veja a paz que nós conseguimos ter, resistência espiritual, tranquilidade, muita paz realmente, meus irmãos. Para viver nesse mundo tem que ter muito equilíbrio, domínio próprio, frutos do Espírito, que vocês têm acesso às informações das Escrituras Sagradas de Deus. E para isso nós precisamos encontrar o nosso lugar. Não somos menos do que Deus determina, não somos aquilo que nós pensamos ser,
não somos aquilo que os outros dizem que nós somos. Nós somos simplesmente da forma como Deus assim estabelece e nos identifica e nos conhece e tem um propósito para as nossas vidas. E quando nós encontramos isso, é quando nós nos vemos plenos, felizes, nada falta, meu irmão e minha irmã. Nós conseguimos, sob a bênção de Deus, estratégia divina, cumprir com todas as nossas responsabilidades enquanto parte da sociedade, do mundo, em relação aos nossos irmãos, independentemente de crença, em relação às autoridades, independentemente de concordarmos ou não. Nós conseguimos cumprir todas as coisas para vivermos bem, em harmonia, em relação ao mundo que jaz no maligno, mas caminhando paralelo a tudo isso, vivendo a verdadeira vida com sentido, com propósito, determinado por Deus para os nossos dias, e isso é fantástico. E se nós conseguirmos achar esse ponto de equilíbrio e de esclarecimento, estamos aqui como um ato de amor para todos aqueles que são nossos irmãos em Cristo, independentemente de religião ou placa denominacional. O que nos une é realmente o Messias, meus irmãos. Então, quando você entende que a sua vida é parte de um planejamento eterno, muitas coisas passam, a ter um novo sentido. A sua dor, muitas vezes, os seus desafios, as suas tribulações que você fica pensando ou tentando achar uma razão que possa lhe trazer respostas para a sua causa, você verá que não é em vão. Em tudo há um propósito. Eu estou tentando apenas fazer essa abertura sem aprofundar muito, porque cada episódio que nós estaremos juntos, nós vamos desvendando a verdade do nosso Senhor, para que ao final destes 40 dias de transformação, de entendimento, você também possa dizer: eu tenho hoje um propósito na minha vida e sou muito feliz, completo, independentemente do que esteja ocorrendo ao meu redor. Como diz a palavra, caem do seu lado, muitas coisas acontecem e você estará firme, pleno, em segurança e realizado na sua vida. Então veja aqui, todo desafio, tribulação ou sofrimento ou dor, nada é em vão, a sua luta não é esquecida, ok, meus irmãos? A sua história está sendo escrita, é determinada pelo nosso Deus. Nós só precisamos alinhar a rota em relação a todas estas coisas. Amado Deus, nosso Senhor, hoje eu reconheço que a minha vida não é sobre mim, mas sobre o teu plano em relação a esta filha amada, a este filho do Senhor. Entrego meus questionamentos, minhas tentativas frustradas, meus caminhos confusos e volto os olhos para ti. Ensina, Senhor, ensina a viver cada um dos nossos irmãos, a viver com propósito, assim como o Senhor transformou e tocou as nossas vidas, a enxergar além da sua própria vontade, meu Deus. Começa hoje, Senhor, essa transformação, essa nova jornada, uma vida que começa, continua e está constantemente em Ti. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que os nossos irmãos possam fazer parte dessa jornada, de uma jornada de transformação, meu Deus, para que se encontrem enquanto filhos amados do Senhor e possam compreender uma vida realmente com propósito. Amém, meus irmãos? Hoje é muito importante que você tire alguns minutinhos do seu dia em silêncio e possa mentalizar: Deus, eu quero te conhecer de verdade. Senhor,
mostra-me o teu propósito para mim. Faça isso, meu irmão. É muito importante, minha irmã, que você faça, profetize determinadas coisas na sua vida. Nesse primeiro episódio, nós já temos então, né? Trazemos a lembrança para alguns, e aqueles que não sabem, fiquem sabendo que tudo começa em Deus. Assim como nós vemos no livro de Romanos, no capítulo 11, verso 36, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, meus irmãos. A ele seja a glória para sempre. Amém, meus queridos? Talvez você esteja procurando respostas, não é mesmo? Para a sua causa, para as suas dores, seus sofrimentos, a sua vida, a sua família, o seu trabalho, o seu, né? Este eu tão gigante que toma conta da sua existência, meu irmão. Qual o seu propósito, qual o seu valor, por que você está aqui? Mas o segredo é exatamente você encontrar o sentido da vida quando parar de buscar, né? Somente em si mesmo. A resposta não está em você, meu irmão. A resposta está nesta busca, desta compreensão, desta entrega a Deus. Você foi criado por Ele, formado por meio dele e existe para Ele. Pense nisso, pense nisso. Se tudo é dele, por Ele, para Ele, então a sua existência não é um acaso, mas podemos dizer que talvez você tenha um chamado que ainda não sabe, uma missão, não é mesmo? Não estou falando de cunho eclesiástico, teológico, bíblico. Talvez dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, com as pessoas que você mais ama e provavelmente com as pessoas que precisem muito do seu amor. Você faz parte de um plano maior que a sua mente será capaz, sim, de compreender. Nós precisamos abrir a sua visão, meu irmão. Não é mesmo? Muitas vezes as pessoas ficam, muito presas, encarceradas em conceitos, preconceitos e no engano. E nós estamos aqui para humildemente compartilhar a nossa experiência, o nosso testemunho de transformação a partir do momento que nós colocamos Deus como prioridade nas nossas vidas, né? Então, veja que Romanos 11:36, essa palavra ela nos desarma, né? Porque nos mostra que tudo que somos, tudo que temos, tudo que sonhamos, tudo vem de Deus, meu irmão. De Deus. E existe por causa dele e deve voltar para ele com muita graça e louvor, da mesma forma que graciosamente ele nos alcança todas as coisas. Então, pare agora por um instante e mentalize comigo, né? Imagine, pare para pensar, como dizem, né? A sua vida como se fosse uma carta, algo escrito, determinado pelas mãos de Deus. Cada lágrima que você chorou, cada porta que se fechou, cada sorriso, cada sonho, tudo, meu irmão, que você viveu até hoje, que é um sobrevivente, um valente de Deus, tudo teve um motivo que Deus te trouxe até aqui. Você não está perdido. Não importa opiniões humanas, não importa nem o que você pensa sobre você. Você não está perdido, você está em construção. Está em obras. Meu irmão, minha irmã, você está em obras, ok? E hoje o Espírito Santo está sussurrando no seu coração: filho amado, minha filha amada, eu sou o início da sua história. E se você se voltar para mim, eu vou te mostrar um final glorioso, um fim glorioso, para que eu preparei exatamente, exclusivamente, com muito, muito amor para você. Não viva como se fosse o autor da sua própria existência, meu irmão. Entregue-se, entregue as rédeas desse hábito muito humano
que nós temos de querer levar o mundo sobre nós, sobre as nossas costas, né? Vamos nos render ao autor da vida. Fica o convite aos nossos irmãos e que nós possamos nos prostrar diante da soberania do nosso Senhor. Tudo é o nosso Deus, inclusive as nossas vidas. Que Deus possa nos perdoar pelos nossos equívocos, por nós, inclusive, tentarmos caminhar sozinhos, estarmos muitas vezes em tanto sofrimento e desperdiçando este tempo valioso que a nossa vida já poderia estar sendo, né, transformada pelas mãos do nosso Deus. Que nós possamos enxergar as nossas vidas como parte deste grande plano do nosso Senhor, desta perfeição dos nossos dias. Que hoje você possa tomar uma decisão, meu irmão, minha irmã, né? E observar, talvez anote em uma folha, ou escreva algo em algum lugar que você possa estar vendo. Até o nosso próximo encontro, episódio, que nós vamos conversar acerca desse tema principal, que é uma vida com propósito. Anote que tudo começa em Deus. Mentalize, foque, observe, coloque em um lugar visível. Cada vez que você olhar esta expressão, essa paráfrase, você irá se lembrar que a tua vida, meu irmão, a tua vida, minha irmã, tem propósito. Porque tudo começa em Deus, e Deus está aí para terminar a boa obra que Ele começou, e o propósito tem nome, não é mesmo? Que é sobre esta rocha que nós vamos observar, estabelecer, e vamos ajudar você neste encontro como filho amado de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Respire fundo, tranquilamente, e veja que, de forma muito sucinta, vamos encerrando então esse primeiro episódio em que nós precisamos mentalizar apenas uma coisa: tudo começa em Deus. E essa é a frase que irá reger, né, o seu pensamento, que te dará segurança. Converse com Deus acerca disso. Reconheça a importância do nosso Senhor e a prioridade dele na sua vida. Que se você não sabe qual é o propósito e o sentido da sua vida, ou por que você está aqui, você irá descobrir em 40 dias, em 40 episódios que nós estaremos juntos. Você não está aqui ao acaso, que você não está aqui para viver dias sem sentido, que você é parte de algo infinitamente maior do que os seus olhos conseguem ver, que o seu coração consegue perceber, que muitas vezes o mundo busca rotular, não é mesmo? Você, a sua vida tem um propósito eterno, e esse propósito começa em Deus, como nós hoje observamos, e temos que mentalizar apenas isso. Talvez reste, né, muitas perguntas que nós vamos desvendar nos episódios a seguir. Muito bem, se tudo começa em Deus, com Deus, então por que eu já sofri tanto? Ou por que eu estou sofrendo tanto? Por que está realmente difícil? Por que eu estou passando por todas estas coisas? Por que? E tantos porquês relacionados ao que você está tendo uma vida desafiadora ou muitas vezes até tribulada, meu irmão. Se tudo começa em Deus, então por que você está tendo que ter estas experiências não muito agradáveis na sua vida? Por que você de repente nasceu nessa família? Por que você, em muitas circunstâncias, já sofreu a dor da rejeição, da traição, da quebra de lealdade, e traz consigo marcas tão profundas? Então veja que aqui vem um convite, então, não é mesmo, meus irmãos? Pode mudar a sua forma de enxergar tudo isso, e nós vamos caminhar juntos, de mãos dadas.
desvendando, né? E lhe apresentando respostas. Esta transformação e compreensão de todas estas coisas. Que nós somos, sim, um plano perfeito aos olhos de Deus e você faz parte disso. Ok, meu irmão? Então, hoje o que nós precisamos é mentalizar isso. Vamos de forma muito suave, muito tranquila, abrir essa gaveta que está fechada, não é mesmo? Em você, e vamos descobrir, né, o que há guardado no seu coração, o que Deus tem para falar com você, que o Espírito Santo tem para transformar a sua vida. Não perca o próximo episódio, né? O segundo episódio, então, de uma vida com propósitos. Prepare o seu coração, porque no próximo encontro você vai entender por quê. Por quê? Se tudo começa em Deus, como nós observamos hoje, e vamos orar muito para que Deus realmente nos dê entendimento, meu irmão, na sua vida. Porque certas dores, desafios, dificuldades fazem parte deste plano. Deus está te revelando algo profundo, e o que eu posso dizer para você é que não fuja desse processo de entendimento, porque será muito importante para a sua vida. Deus está te chamando para viver com sentido, uma vida que tenha sentido, com direção, e somente Deus é capaz de lhe alcançar isso. O céu vai te responder. Deus, o Espírito Santo, irá tocar o seu coração, a sua mente. Haverá como se um véu fosse rasgado diante dos teus olhos, e você pudesse compreender e ter uma visão transformadora da sua vida como um todo. Uma verdade que cura, que você foi sim amado, planejado e está aqui por algo gigantesco, e que precisa realmente ter compreensão de todas estas coisas, que a sua vida não é sem sentido. Então veja que se você está vivendo essa experiência, tendo esta sensação enganosa de que se a sua vida não tem sentido, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, acompanhe estas reflexões que nós estaremos fazendo juntos, você verá uma transformação e poderá viver o extraordinário de Deus. Para desafios, problemas ou tribulações extraordinárias, somente o extraordinário de Deus é capaz de lhe dar as respostas que há muito tempo você anseia no seu coração. Ok, meus irmãos? Você está na ONTV 24 horas Brasil, a sua emissora de TV na internet. Este é o programa Tempo de Preparação, em que nós começamos hoje uma jornada espiritual em busca de auxiliar, entregar, compartilhar um processo muito importante de descoberta, assim como Deus agraciou as nossas vidas com muito amor, nos deu sentido e nos apresentou uma vida com propósitos. Nós estaremos aqui com você, não é mesmo? Em busca de compartilhar o nosso testemunho e auxiliar você nesse entendimento que irá transformar a sua vida. Creia, meu irmão, estabeleça, profetize essa transformação nos seus dias e saiba que nós estaremos aqui para auxiliar. Ok, igreja? Graça e paz a todos e até a próxima. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz.
agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar.